like telephones. I'm gonna let you on a little secret about these telephones. They're not gonna dial themselves. Boa noite, estamos iniciando aí mais um episódio aí do Pisando Fundo. Já até perdi as contas de quanto episódio, eu acho que nós estamos no 17º episódio, agora às 8 horas em ponto. Nesse episódio nós vamos ter aí temas esclarecedores, principalmente referente à educação financeira. Educação financeira é para todas as idades, pessoal. Eu acho que isso é muito importante, nós vamos conversar bastante aqui. E o nosso convidado de hoje, né, além de amigo, conheci aí no mercado entre amigos em comum, né, Xará também, Verdade. André, né, e nosso amigo Deco Sandri. Deco, seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado a todos que estão nos assistindo hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós vamos ter bastante assunto, né? Hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, porém, né, tem situações que não é da minha vivência, né? Principalmente quando a gente fala de educação financeira, apesar de que eu sou um defensor da educação financeira em idades, né? Em idades, estamos falando ali onde as crianças começam a ter aprender a matemática, né? Aprender a língua portuguesa, e hoje a gente sente muita falta da disciplina, né, de finanças, né, nas escolas. Não tem. É aquela coisa assim de que quando a criança é pequena fala assim: ô pai, pra que eu vou usar isso? Biologia, aí, sabe, aquelas coisas meio, sabe, mitocôndrias, pra que eu vou falar? Só usou na prova. Só usou na prova. Mas o que de fato a gente usa no dia a dia, que é dinheiro, né? Que é o pagar uma conta, o receber um dinheirinho, o que fazer com aquele dinheiro. O que a gente usa a vida inteira, a gente não aprende em colégio nenhum, né? Exatamente. E é isso que a Educas, a nossa ONG, até vim com a camisa aqui. Opa, Tô tá sempre uniformizado. andando com ela. E a Educas quer trazer isso. Quer trazer pro jovem, pra criança, pro adulto, pro adolescente, um pouco mais de conhecimento dessa educação financeira. Não sei se você viu, mas São Paulo colocou dentro da grade curricular a obrigatoriedade da educação financeira. Porque, assim, o MEC já tinha colocado esse assunto em pauta, só que estavam dentro das disciplinas. Eu sei porque peguei muitos livros, então tá dentro do português, dentro da geografia, dentro da matemática, mas algo que não vai agregar a criança, não vai trazer realmente aquele conhecimento. Então, aqui no governo do estado também a gente está lutando por isso, lutando no bom sentido, de colocar, se Deus quiser, no próximo ano, na grade curricular da escola estadual. Legal. Ô, Deco, vamos para te apresentar, tá? Pro nosso público. O Deco, tu é itajaiense? Sou itajaense. Itajaense, Muito orgulho. casado, Casado, pai de 2 filhas. duas filhas, meninas. 2 meninas. Olha, vou te dizer, Sofia e Júlia. Sofia e Júlia. Educador financeiro. A ONG Educas, que tu tinha comentado, qual que é tu idealizou isso em que momento e qual que é a finalidade dela hoje? Claro. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos e quando a Sofia estava lá estudando, a gente foi uma vez numa apresentação da escola dela, não era da sala dela, mas era muito interessante como foi o formato. Sabe aquela história dos 3 porquinhos? Que tem a de tijolos, tem a de palha e tal. Eu parei para olhar, não era da sala dela, mas parei ali, dei uma olhada. Estavam falando de seguros. Poxa, seguro para crianças de 4, 5 anos de idade, achei aquilo fantástico. Conversei com outros pais e queria entender mais. Eram já lições de educação financeira que nos Estados Unidos é muito comum ter na grade curricular. E aquilo me veio à mente e junto com a minha esposa a gente começou a conversar muito sobre isso. Falei, quando a gente voltar pro Brasil, meu sonho é fazer isso e tentar devolver um pouco para a sociedade, um pouco que a gente aprendeu aqui, vamos levar. E assim nasceu a Educas, e aí como eu brinco lá com todo mundo, foi juntando um monte de malucos todos juntos aí, todo mundo com um propósito, e esse é o nosso objetivo, devolver e dar um pouco para a sociedade de conhecimento. E interessante quando tu coloca que tu morou lá há quanto tempo? Ao total, acho que deu quase 8 anos. Quase 8 anos morando lá. Idas e voltas. E aí a dinâmica, pô, imagina quando nós já sabemos que lá é um país que está na nossa frente em N setores diferentes. E aí
o replicar o que é feito lá deveria ser quase que uma obrigação, né? Pô, o que é feito nos países que estão na nossa frente, né? Que já passaram pelo que nós estamos passando hoje e entenderam que aquilo é importante, né? Exato. E replicar isso aqui, e tu falar, pô, falando de seguros, quantos anos tinha tua Tinham filha, né? 4 anos. 4 Crianças anos. de 4 e 5 anos. E qual foi a dificuldade quando tu veio pra cá que tu encontrou no montar a Educas? Assim, como tu mesmo falaste, o Brasil tem as suas dificuldades e às vezes não só dificuldades de querer algo, mas de tu poder montar, tu abrir uma associação é bastante difícil, é complexo, tu poder levar as escolas, poxa, não, mas tem que falar com fulano de tal, não, tem que falar pro outro, tem que falar... Então a gente começou a fazer de uma forma assim, bem arcaica e bem com o objetivo de levar. Então a gente batia na porta das escolas de Itajaí, sim, e agradeço desde já a todos os diretores, professores, que a gente nunca teve um não, André. E é isso que me deixa cada vez mais motivado, que as pessoas querem isso. Então todo mundo pode ajudar um pouquinho e dar o seu pouco à sociedade. Isso é interessante porque uma das perguntas até que eu iria fazer, porque o fato de ser algo pioneiro ou disruptivo, ou algo que ainda ninguém faz, existe sempre a resistência, né? De falar, Sim, não, sim. eles são crianças, né? Estão em idade de brincar, né? Não é essa idade ainda para falar sobre dinheiro, Justo. né? E isso tu não encontrou. Nenhuma resistência, pelo contrário. A gente teve vários agradecimentos, pais, os próprios alunos, a gente é tratado sempre com muito carinho. Lógico, a gente tem que entender que para falar com crianças sobre dinheiro, cada idade tem seu lapso temporal diferenciado e tem a sua forma de se lidar, né? Teve um fato que ocorreu quando a gente foi dar uma vez uma palestra numa escola pública aqui em Itajaí, e já estava naquele momento de desgaste meu, porque assim, toma bastante tempo. Pô, tu ir na escola, tu tem que trabalhar, tu tem filha, tu tem esposa, enfim, é aquela vida da gente é agitada demais, né? E eu tava bem naquele momento daquela semana que eu digo, poxa, eu vou parar, eu acho que não é mais hora, ou pô, não dá mais, é muita coisa para fazer. E aí eu fui dar a segunda aula nessa mesma escola, e uma mãe chega para mim, pô, gostaria muito de te agradecer e tal. Aí eu fiquei meio assim, vou escutar e tal. Ela me chamou num canto e disse que, infelizmente, o filho apanhava do marido. E eu disse na primeira aula que o filho deveria acompanhar a mãe para fazer a lista do mercado. Aí ela começou a chorar, agradecendo e tal. Então é coisas que a gente nunca imaginaria que poderia acontecer. Cheguei em casa aquele dia, ainda comentei com a minha esposa. Digo, ó, tem alguma coisa lá de cima que tá dizendo que não é para parar e o nosso caminho é para tocar, e até hoje estamos com a Educas aí crescendo cada dia mais. É que realmente é muito difícil tu mensurar o quão abrangente, né, vai transmitida essa mensagem, né? Porque nós falamos aí para algumas crianças, que de algumas crianças falam para os pais e os pais replicam. E abrange muito mais do que a gente imagina. Muito mais. E eu digo que educação financeira, ela é muito importante. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava no caixa do banco. É até cômico falar. Eu lá no caixa do banco, veio um senhorzinho, assim, deveria ter uns 70, 80 anos, e pediu para sacar um dinheiro. Ele ia sacar lá, na época, uns 50 mil reais. Ele ia sacar. Aí eu fiz lá algumas perguntas e tal, por que ele estava sacando aquele dinheiro e tal, para saber se, né, não estava acontecendo alguma coisa. E aí ele queria sacar o dinheiro. Aí a gente foi lá, pegamos os 50 mil, contei na máquina ali, registradora, e entreguei para ele os 50 mil. Aí depois ele, não, agora tu pode depositar novamente? Sim, depositar? Como assim depositar? Se eu vai sacar, pode depositar na minha conta? Assim, mas senhor, por que o senhor quis sacar? Não, eu queria saber se meu dinheiro estava aqui mesmo no banco. Sim. Cara, é um negócio que tu pensa assim, ó, educação financeira, ele tinha 70 anos de idade. 70, 80, assim, aparentemente, né? Educação financeira é entender como funciona um todo, né? Como se funciona o sistema financeiro, como funcionam os ciclos da economia, né? Não só
o mais e menos, né? Claro. A gente sabe que tem que começar por isso, Sim, né? sim. Mas tem que entender para se antever qual é o momento de investir, qual é o momento de guardar, sabe? Qual é o momento... E deixa eu te perguntar. Recentemente, tu lançou um livro, Como Tornar o Seu Filho Rico, Isso que é o tema do nosso Claro, podcast. é isso aí. Dentro desse livro, o que tem dentro desse livro? Bem, a gente faz um panorama mundial. Eu tive a oportunidade de visitar muitos países no mundo, Uhum. então trouxe muitas ideias de como que eles lidam com as finanças. É lógico que o tema do livro é sempre, o título tem que ser um pouco mais apelativo para chamar a atenção às pessoas. E, lógico, a gente começa primeiro, exatamente como tu está dizendo, a gente tem que entender primeiro o que é o dinheiro. Uhum. E as crianças, elas ficam fascinadas com isso quando a gente vai contando as histórias de que o dinheiro, o sistema monetário, começou com conchas, com sal, com formatos diferentes, até nós temos a moedinha, até nós temos as cédulas, até nós temos o cartão de crédito como a gente tem hoje. Uhum. Então é como tu falaste, a gente tem que entender o sistema desde a sua raiz. Por que começa dinheiro? Por que tem dinheiro? O que ele é? Na verdade, quando a gente dá palestras e fala, o dinheiro não existe. O dinheiro é confiança entre nós. Porque se eu tirar aqui uma moeda, uma cédula de R$10, a gente tem por concepção que aquilo vale R$10. Uhum. Mas se você não acreditar que vale R$10, a minha cédula não vale de nada. Sim. Então a gente começa o livro com essas histórias, o que é o dinheiro, passa por todos esses países e continentes, o que eles mais fazem, e sim, dá muitas dicas para pais, para educadores, só que tem muita gente grande que precisa ler e precisa ter, como tu falaste desse senhor aí que foi lá sacar, ele entender um pouquinho de todo esse sistema, aonde investir, como investir, e claro, como objetivo, eu tentei colocar os conhecimentos que eu aprendi e tento passar para as minhas filhas. Eu coloquei no livro algumas brincadeiras, alguns jogos que vocês podem montar em casa. Enfim, tem muita coisa aí. E ao final tem um e-book, aí é direcionado para os pais diretamente, como economizar, aonde investir, por quê. A gente dá ali planilhas, a gente dá links para entrar. Realmente o cara não muda as suas finanças se não quiser. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Ó, Tá tudo aí. para quem não, eu vou mostrar aqui, ó, a capa do livro, tá? Ó, Como Tornar Seu Filho Rico. Tá aqui o Deco com as suas filhas. Lá em Cabeçudas. Lá em Cabeçudas. Lá em Cabeçudas. Itajaiense. Sim. Né? Aonde que a pessoa encontra esse livro? Hoje está nas principais livrarias do país, nas livrarias catarinense, ali do Itajaí Shopping, aqui em Balneário também. E tem pela Amazon também no formato digital. Então é só digitar o título lá e já vai aparecer. Já vai encontrar. Isso aqui é interessantíssimo, se não assim, ó, eu até brinquei aqui recentemente não, né? Antes de nós iniciarmos aqui, nós temos um convidado aqui no nosso estúdio. Eu falei para ele, né? Ele que tem um filho de 11 anos, falei, ó, isso aqui vai ser a tua Bíblia para ensinar o teu filho e realmente precisa ter, né? Precisa, é uma necessidade. Educação financeira é uma necessidade, não tem como fugir. Além de morar nos Estados Unidos, tu morou também Eu morei na Itália. Na Itália. E conta-nos, assim, tu teve essa vivência nos Estados Unidos, na Itália tua percepção foi muito semelhante? Totalmente diferente. A Itália é muito parecida ao Brasil e a gente consegue notar essa diferença de cultura, principalmente na religião. O brasileiro e o italiano, por serem de sua maioria cristãos, eles trazem consigo ainda aqueles aprendizados de que o dinheiro não era bom, que o dinheiro era do mal, que a usura era proibida, enfim, uma série de coisas que a igreja, e não estou aqui criticando a igreja, e não é questão de religião, estou querendo dizer a questão cultural do que foi impostas a nós, e eu tiro isso por mim. Na minha casa não era comum se falar sobre dinheiro, e acredito que muitas das pessoas que estão nos vendo também não é comum se falar, só que essas coisas estão evoluindo. Uma das coisas que a gente falava aqui, até fora do ar, é aquela questão que a gente sempre vai dizer, e todas as pessoas
vão dizer que a sua época foi mais difícil, que tinha menos tecnologia, que não era fácil como... E nós não podemos jogar isso para as nossas crianças. A gente tem que entender que a tecnologia tem que vir para ajudar, que o dinheiro tem que vir para ajudar. A gente ainda está muito enraizado aquele pensamento de que o dinheiro, principalmente no nosso país, né? Ou é de político corrupto, ou é do cara que roubou, ou é de um artista, ou é de um jogador de futebol, e não é dessa maneira. O dinheiro é importante e ele tem que ser falado. Questão de ser rico ou não, a gente traz para um tema bastante abrangente. O que é riqueza para cada um de nós? É o que a gente tenta trazer um pouco no livro, mas a gente traz isso para dentro das escolas. O que é riqueza para cada um? E é muito legal tu perguntar para uma criança de 5 anos e para uma de 12 o que é ser rico. E tu escuta... Eu quero ser dono do McDonald's, eu quero comer todas as batatinhas do mundo, eu já escutei. Então, são coisas que isso é muito legal de tu entender que isso realmente é a forma de riqueza. E às vezes as pessoas correm tanto atrás do dinheiro que elas não têm uma conta, André, de quanto elas precisam. Eu sei porque é minha profissão trabalhar com isso, eu trabalho com muitas famílias que têm um volume muito grande de dinheiro, que é o mesmo problema, eu vejo, em pessoas que não têm. Elas têm tanto e elas querem muito mais, que se torna o mesmo problema de quem tem pouco. Aí quem está em casa aí pode dizer, poxa, mas aí não é a mesma coisa e tal. Não, às vezes essa quantidade de dinheiro pode trazer uma infelicidade. Então a questão de se tornar rico está dentro de você e você pode entender. Me perguntaram, eu fui dar uma palestra em São Paulo, o que era ser rico para mim. Depois de entrevistar muitas pessoas, de ir para muitos países e tal, consegui entender que riqueza para mim é tempo. O tempo é teu, ninguém pode tirar conhecimento e tempo. É a única coisa que a gente tem. Então, para mim, ser rico é poder ter tempo de você desfrutar o que você quer. Isso é interessante porque, assim, ó, recentemente eu recebi aqui no podcast uma duplinha, assim, sabe? Tinha 15, 16 anos e eles têm a 2A Invest. A2 Invest. E aí eles estavam comentando, né, que eles seguem muito, tem o Barsi, né, que é um dos maiores, né, se não o maior investidor, pessoa física do país. do país e tal. E eu comentei com eles, assim, que eles têm algo que ele não tem, né? Tempo. Que é o tempo. Né? Dos piá de 15 anos, enquanto ele, sim, muito rico, Sim. mas, né, já de uma idade muito mais avançada. Claro. E eu tenho certeza que ele trocaria boa parte dessa fortuna, Se não tudo, tá? se não tudo, né, para voltar aos 15 anos de idade. Né? Então, assim, isso é muito importante quando tu fala de tempo, porque toda a tua estratégia, principalmente financeira, tem que ser voltada a ganho de tempo. Exatamente. Né? Então, a liberdade financeira, que eu digo assim, quando eu trabalhava no banco, eu lembro que chegou eu e a minha esposa e a gente começou a trabalhar e fazer estratégias em busca da liberdade financeira. Qual o custo de vida ideal, né? O quanto que eu tenho que receber, o quanto que eu tenho que ter de volume de dinheiro, né? Para que eu tenha uma renda passiva o suficiente para mim ter a liberdade financeira. Eu poder viver como eu quiser, querer morar onde eu quiser, querer, sabe? Ter a liberdade. E nós viemos trabalhando nessa estratégia. Mas sempre voltada a tempo. É isso aí. Ter liberdade é ter tempo para tu viver, ter uma qualidade de vida, tal. E isso aqui aborda no livro? Com certeza, esse é o objetivo. Esse é o Como a gente buscar esse tão precioso tempo. Ô, Deco, quando tu falou ali que tu atua também como gestor patrimonial, como que funciona? Como que tu gere o quê? Qual que é o teu dia a dia? Bem, a gente tenta fazer o possível, primeiro, em busca do tempo dessa família, descobrir os melhores investimentos para eles. Só que quando a gente fala em investimentos, as pessoas têm
erroneamente a ideia de que investimento é aquele que paga mais. Uhum. E todo mundo corre lá para onde paga mais. Então a gente cria uma estratégia para a família, tanto de blindagem patrimonial, que está sendo bastante usado, holding, ou como a gente está vendo o que está acontecendo, aconteceu na semana passada, que vamos ter o aumento de tributos, principalmente para a herança aqui no país, com essa reforma tributária. Então a gente tem escritório em Dallas, no Texas, e aqui em Itajaí. Então a gente monta essa pulverização, digamos assim, de ter a estratégia de ter vários investimentos em vários países, de ter uma holding para que num possível falecimento de um ente, isso flua da melhor maneira possível, evitando brigas, discussões, e eu sei porque eu passo por muito disso. O dinheiro é bom. Agora, quando principalmente o patriarca vai, aí o negócio começa. Aí, então, o que o nosso escritório faz é exatamente isso. Tentar fazer o planejamento e a montagem. E isso nasceu quando eu voltei dos Estados Unidos com o objetivo de tentar fazer isso para minha família. Aí chegou um amigo pedindo, outro e tal, e a gente foi abrindo. Então hoje a gente tem algumas famílias brasileiras, algumas famílias americanas, e a gente faz todo esse trabalho. Aí tu faz um trabalho de administra os investimentos, o patrimônio e acha as entrelinhas para não ser mastigado. Exatamente. E aí deixa então, assim, ó, aí a gente volta no fato do conhecimento, né? Então, quando o leão morde forte, né? Para não dizer assim os impostos, né? Quando o leão morde forte, morde quem não se preparou, é isso? Com certeza. Pode apostar. É igual agora. Não tem como a gente falar de economia sem falar em política. Então, com esse aumento, se é certo ou não, aí pouco importa, não cabe a mim dizer isso. Só que a gente vê já que esse possível aumento, as pessoas, e principalmente o brasileiro, ele deixa tudo para a última hora. Então, quando dá o problema, quando ele vai ser tributado, é que ele vai pensar. Então, como a gente falou, tempo tem tudo a ver e é uma relação direta com o dinheiro. Se tu montar um planejamento, como tu estás fazendo com a tua esposa, certamente tu vai chegar ao final. E é o que a gente passa para as crianças. É lógico que o lapso temporal das crianças é diferente do nosso. Só que com planejamento e elas entendendo gradativamente como funciona as coisas, tudo se torna mais fácil. Vou te dar um exemplo que eu cito aqui, eu faço na minha casa com as minhas filhas. A gente dá para elas a semanada. Não a mesada, por causa que ainda tem 7, 11 anos. Então a gente vai dando a semanada para que elas entendam aquele valor. E eu debito impostos delas. Então toda semana elas têm o valor menos os impostos. Pô, pai, mas aqui na minha casa tem impostos. Porque se tu sair ali fora, tu tem IPTU, tu tem IPVA, tu tem uma série. Então isso são formas de tu poder educar as crianças e elas entenderem. Poxa, tem imposto aqui. Uma coisa que para mim é muito distinto e diferente são os impostos, por exemplo, embutido nos produtos. Que nos Estados Unidos, tu compra o livro e tu vai passar no caixa, é o livro mais os impostos. Então aparecem separadamente. No Brasil, não. Eles estão todos juntos. Então muitas pessoas não sabem o quanto pagam de impostos ou por quê. Isso é interessante tu falar, porque assim, é simplesmente montar uma narrativa para ensinar. É isso aí. Né? Porque a semanada que tu tá dando líquido para eles é o mesmo que eu dar lá dizer, tu vai receber R$100. Cara, cria uma narrativa, vai receber 100 igual, mas ensina que, tu recebe, na verdade, 150. Isso. Mas R$50 é imposto. É isso aí. Te sobrou 100. Mas já ensina, e é interessante essa leitura, porque, de fato, não custa tu já implementar esse conhecimento nas crianças. Tem um vídeo que eu até botei no Instagram do Pisando Fundo, e esse vídeo era de um episódio do Tio Patinhas. Sim, eu vi. E aí, nesse episódio do Tio Patinhas, ele ensina de uma forma muito lúdica e para crianças. Sim. O que tu falou da origem do dinheiro, né? Claro. Que antes pagava em sal, né? E por isso o salário, né? Aí ele coloca, né? Ele explica, né? Todo mundo pagava em sal, é salário. Aí depois, ele, no desenho, ele coloca que aí eles iam colocar como, se eu não me engano, é
um cabrito, eu acho que a moeda era um cabrito. Animal. Aham. É, um animal. Aí um bendito foi lá e inventou de que agora isso aqui é meio cabrito. Assim, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Aí eu assim, opa, não deu certo. Aí foi pra moeda e tal. Aí... Então, assim, conta a história e fala um pouco sobre inflação. Porque as crianças colocam, por que não imprime dinheiro, né? Exatamente. No próprio episódio lá, eles falam assim, pô, então por que não imprime dinheiro? Assim, pô, tem noção do quanto... E aí ele faz de uma forma lúdica, que eles perguntam assim, por que não imprime $1 bilhão? Assim, cara, tu tem ideia do volume de $1 bilhão? Aí mostra quantas vezes $1 bilhão daria volta ao mundo, a nota de $1 bilhão. Sim. Né? E quando tu traz essa educação, as crianças vão evoluindo, elas já estão na frente, até pro teu próprio filho, de saber assim, quando ela ter 16 anos, ir pro mercado de trabalho, ela vai estar muito mais preparada. Mas, André, a gente nota, e além de estar preparada, o que me deixa muito angustiado aqui no Brasil, principalmente, é que assim, vejo muitos trabalhadores dando duro, o cara acorda cedo pra caramba, trabalha pra caramba, e aí ao final ele vai ver uma aposentadoria, que eu não sei se a gente pode falar aqui, mas a gente tem que falar, né? Nós não vamos conseguir se aposentar pelo INSS. Já é um sistema que ele já está quebrado há muitos anos, muitos antes de nós. A população está envelhecendo, é normal. Antigamente, com 50, 60 anos, a pessoa não tinha mais uma vida ativa. Hoje nós temos... Meu avô está completando 100 anos, agora no mês de novembro. Poxa, totalmente lúcido. Então, as coisas têm que evoluir. As pessoas têm que entender e cuidar do seu dinheiro. A gente não pode deixar com que o governo vá pagar nossa aposentadoria lá na frente. E uma coisa eu vou te dizer, se não mudar, e que acho muito difícil o Brasil mudar, você não vai conseguir, se depender somente do INSS, ter uma aposentadoria tranquila, calma e chegar à independência financeira. Tu depender da aposentadoria, o problema é quando a gente fala uma coisa dessa, é que nós sabemos que são milhões e milhões e milhões de pessoas aguardando o momento, né, de se aposentar, ciente de que vão continuar trabalhando, né, elas estão aposentadas e trabalhando, né, porque a aposentadoria não supre um custo, é só uma sobrevivência, literalmente, né, a pessoa não vive, ela sobrevive, né. Então, e vai ficar... E isso é importante porque nós temos que nos antever, né? Não adianta deixar pra... Ô, Deco, deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade. Quando tu fala que faz a gestão de fundos familiares ou de patrimônio familiar e tal, é a partir de quanto para alguém chegar lá no teu escritório? André, na verdade, como a gente tem a Educas, a gente tenta ajudar todas as pessoas, né? Mas hoje a gente tem um teto porque, assim, as estruturas custam. Então vai precisar de um advogado, vai precisar de um contador. Então hoje acima de 15, 20 milhões é o que é o ideal para se ter uma estrutura desse tamanho. Pô, Deco, mas é muita coisa, eu não tenho isso. Se você tiver R$1.000, R$5.000, R$10.000, tu podes também começar a montar um planejamento. É lógico que tu não vai ter uma estrutura robusta como de uma família que tem tanto, mas tu consegues da mesma forma já dando os primeiros passos. E é isso que a gente tenta lá ajudar e a montar e a fazer. Então qualquer pessoa com qualquer patrimônio pode chegar lá. Pode nos mandar na Educas lá. Pode mandar na Educas. Certeza. E aí pode direcionar, vamos dizer assim, se coincidir de uma pessoa que tenha mais de 15 milhões de patrimônio, vai ter É, porque as estruturas são diferentes para essas pessoas, porque eles têm benefícios fiscais. Então, a gente está atento, por exemplo, você vai abrir uma offshore, uma conta lá fora. Ela vai custar no mínimo $4.000, $5.000, dependendo do país onde tu vai. Então, uma pessoa que tem 10 mil aplicados, eu não posso oferecer isso porque vai contra o que ela tem. Mas já para pessoa não faz sentido. Para a pessoa já que tenha um montante maior, faz total sentido. E aí, se a pessoa tiver alguma dúvida referente, eu tenho uma herança para receber, ou eu tenho dinheiro para receber, pode estar aberto para literalmente uma consultoria. Uma consultoria. O que a gente fez, quando eu voltei, André, a minha ideia, e foi junto com a Educas, é de não estar preso a nenhum banco.
Adoro os bancos e tal. Só que assim, eu acho que Adoro as os bancos pessoas... é bom. Adoro. Não, adoro os bancos porque sem eles a gente não teria o sistema aham. bancário e o sistema Isso. monetário que a gente tem. Uhum. Por outro lado, odeio eles pela forma como eles tratam Uhum. os clientes, pelas taxas, enfim, é o amor e ódio. Sem eles não teríamos mercado, Uhum. mas com eles... Então, dentro da Educas, o que a gente quer é trazer informação. Então, isso que a gente faz de atender, a gente recebe muita gente pelo Instagram, a gente dá os direcionamentos sem ter uma bandeira, sem dizer, vai para o banco A, para o banco B, para o banco C. Não. A pessoa tem que se educar primeiro financeiramente. Uhum. André, então não precisa de ti lá. Não. É que chega aí onde eu queria chegar, que tu precisa de determinado patamar de profissionais que aí estão, como a gente, muitos anos no mercado, que sabem como fazer, sabem como montar, que uma pessoa comum pode também chegar lá, mas vai ser muito trabalhoso e muito dificultoso, principalmente no Brasil. E, ô Deco, deixa eu te perguntar também, assim, ó, quando a gente fala de educação financeira, tá? Nós temos, por exemplo, o fato de crianças, como a Educas está muito mergulhada, vamos dizer assim, e temos a educação financeira adulto, né? E temos ainda aquela educação financeira que tu já lida, por exemplo, com famílias já milionárias, né? Sim. Então, assim, já é um outro nível mas também necessita de educação, Total. né? Como que tu entende essa adaptação de educação, assim? Como que funciona essa adaptação? Por incrível que pareça, André, os conceitos são muito semelhantes, cara. Quando a gente pega famílias com poder aquisitivo tão grandes, elas precisam, às vezes, dos mesmos ensinamentos que as crianças lá de 6, 7 anos. Pode até parecer um absurdo. Mas essa ideia do dinheiro, elas têm que entender. E eu vou te dizer o porquê disso. A nossa sociedade, principalmente, ela questiona e ela é muito pela aparência que a gente tem. Então, todas essas pessoas que tu citaste, independente de classe social, de idade, elas ainda têm aparência por julgamento. Então, se chegar um cara lá todo de terno, engravatado, nada contra isso, mas o cara chega lá, tal, ele vai vender lá uma pirâmide. Ninguém sabe ainda que é pirâmide. E chega um outro cara mais simples e tal, mostra de uma forma certa e tal. É muito provável que esse cara de terno e de gravata, se souber falar bem, que geralmente o golpe eles sabem muito bem, né? E por isso que brasileiro cai tanto em golpe, porque acredita no dinheiro fácil. E aí é onde eu te digo que as crianças de 6, 7, 8 anos podem cair nos mesmos golpes que uma família milionária. E eu sei porque eu já vivenciei isso. Tu vê, né? É interessante quando tu coloca de família milionária caindo em golpe, né? Golpes básicos, golpe do Pix. Né? Recentemente a gente teve a história de um jogador de futebol, né? Milionário, ganha dinheiro e tal. Sim. Pura falta de educação financeira. Pura. E também, né, questão de... Né, um amigo meu, sabe? Sempre um acontece. amigo. Um amigo meu, um conhecido meu. E é muito importante a educação financeira, não só para tu gerar mais patrimônio, para te proteger o teu patrimônio, né? Com certeza. Não cair num golpe, por exemplo, ou realmente não perder, ou não ser mastigado aí pelo leão, sendo que tu poderia ter feito uma estratégia diferente, né? Eu acho que esse é o caminho. Ô Deco, deixa eu te perguntar, tu tem 2 filhas, né? Quantos anos elas têm? 7 e 11. 7 e 11. Como que a dinâmica tua com elas te ajudou nessa... Assim, no início a gente sempre é receoso e sempre diz que a nossa geração era melhor, a gente sabia, a gente brincava na rua, a gente comia o que tinha, sempre isso. O que elas me ensinaram e me ensinam ainda muito é que a gente tem que ter o equilíbrio e entender, a gente tá falando aqui, fora do ar, que, poxa, eu não gosto de jogar videogame. Mas, pô, minhas filhas gostam, então eu tenho que ter o tempo, que é o que eu tanto luto pra ter. Por que também eu não vou estar junto delas? Por que eu também não vou fazer o que elas gostam de fazer? Então, lá em casa a gente conversa muito, é tudo muito aberto. Sobre essa questão de educação financeira e com elas, a gente sempre conversa muito em metas, André. É metas pro final de semana, é metas pro mês, é metas para viajar no ano que vem, é metas delas, com o dinheiro delas, o que elas querem comprar. Por que
querem comprar. Uma das coisas que eu faço, e aí voltando naquela pergunta que tu me fizeste sobre crianças de escola, pode ser até pública, ou dos milionários, é o seguinte: quem está nos assistindo é em casa. Abra o guarda-roupa ou abra a cozinha e veja e separe todos os itens que não usou nos últimos 3 meses. Não teve um ainda que eu testei que o cara disse assim, não, eu não tenho nada, eu realmente, tudo que eu comprei eu utilizo. Nós somos muito consumistas e a gente não tem as metas pré-definidas para chegar lá. Então como é que a gente vai ter tempo e dinheiro se a gente simplesmente vai consumindo? Consumindo. A gente tem que pré-determinar, e eu sempre aconselho a essas metas serem tanto individuais e de família. Não adianta eu ter uma meta, a minha esposa ter outra e as minhas filhas terem outras. Nós não vamos convergir para o mesmo lugar. Então, sim, eu tenho que ter as minhas metas, as delas, mas a família em si tem que ter a sua própria. Então, lá em casa, e o que a gente também cita no livro, por que as pessoas não falam sobre a luz, sobre a água, sobre o supermercado? O que eu mais vejo, e a gente falou com muitos pais, é a criança se jogando lá no supermercado. Pai, eu quero comprar isso, Sim. pai, aquilo, pai, aquilo. Aí, uma das coisas que eu faço e a gente faz lá em casa, como toda criança, a gente também fazia isso, enfim, é que a gente tem que ensinar elas o valor das coisas. E não estou falando aqui que tem que comprar ou não, mas, por exemplo, vai comprar uma caixa de chocolate. Por que não compra 2 chocolates no caso delas? A gente fez isso porque a gente foi passear ontem. Não, cada uma escolhe uma, tem um valor máximo e pronto. Então, se tu for aos poucos e com calma, com paciência, a gente consegue sim passar para todas as gerações essas necessidades. Porque existe dentro da gente um hormônio chamado dopamina. A dopamina ela é fundamental ao neurotransmissor que ela te dá a sensação de prazer. Então a gente trabalha a semana inteira, tá exausto, tá cansado, chega no sábado, quer ir lá e gastar tudo. Mas por quê? Eu realmente preciso disso? Eu não posso tentar uma outra coisa? Uma outra coisa que me chamou muita atenção aí foi numa escola particular de Itajaí. Eu falei na questão de muitas famílias, eu perguntava quem comia pizza final de semana, e tinha muitas crianças. Eu falei assim, vocês façam o seguinte, vocês peçam pro pai de vocês, ver quanto que vai gastar a pizza do sábado ou do domingo, e vão no supermercado, comprem as coisas para fazer a mesma pizza, todos juntos, e a diferença peçam pro pai de vocês dar para vocês. Quando eu voltei na outra semana, foi uma festa danada, metade fez, metade não fez, um tava brincando com o outro. É algo que além de tu ter o tempo em família, tu conseguiu dar as primeiras lições de educação financeira, que é comprar as coisas para ver o valor. Pô, peraí, eu pago uma pizza R$100. Pô, é muito boa, tem um forno e tal. Não estamos discutindo aqui questão de sabor, mas questão econômica. Poxa, a mesma eu consegui gastar R$50. Então, opa, será que um dia a gente não pode estar todo em família, sujar tudo e brincar e saber quantos pedaços eu vou usar? A matemática para as crianças disso é muito bacana e elas vão se conscientizando o valor das coisas. E eu sei porque lá em casa a gente... E agradeço a minhas filhas porque tudo que é possível testar de educação financeira a gente testa lá. E umas coisas, é óbvio, vão funcionar para determinada família, para outra não. Muitas pessoas vêm com traumas. 68% dos divórcios, André, ocorrem por causa de dinheiro. Então, os pais que estão nos assistindo, evitem discutir sobre dinheiro na frente dos filhos, porque isso os filhos vão carregar. Poxa, o pai e a mãe sempre discutem. Vai levando isso para a vida adulta. Pô, dinheiro não é bom. Porque o meu pai e minha mãe sempre brigam por causa do dinheiro. Então, eles se afastam do dinheiro. Eles tentam alguma coisa para não é deixar de tê-lo. Mas, poxa, aquilo ali não é tão bom. Então, eu não vou me preocupar com aquilo. Eu vou gastar. Eu não quero deixar ele parado comigo. É, até inconsciente, né? Inconscientemente, de forma claro. inconsciente, De né? forma inconsciente. E é interessante, um dia eu estava num curso e aí eles estavam colocando lá que a força, né, dessa programação, né, que acaba... o nosso cérebro ele é programado até determinada idade, né? Existem essas programações.
E quando existe, por exemplo, uma programação de que o dinheiro é algo negativo, né? O dinheiro é algo que, só quem tem, como tu citou, só quem tem dinheiro é corrupto, é sonegador de imposto, ou é empresário que explora os funcionários, sabe? Ou, né, briga, sempre vejo, né, a minha família brigando por dinheiro e tal. E entra na nossa programação que dinheiro é ruim. Esse nosso subconsciente, ele tá ali, né? Sempre achando que aquilo ali sempre que tu buscar o dinheiro por algum motivo, de uma forma racional, não, eu vou buscar o dinheiro, ou eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, ou eu tenho que ler um livro porque isso aqui vai me fazer ganhar dinheiro, ou eu tenho que fazer um curso porque aquele curso vai fazer eu ganhar dinheiro. O teu cérebro, ele vai dar um jeito de te boicotar. Exatamente. Tu vai ter preguiça. Autossabotagem, Autossabotagem. Né? O teu cérebro vai, não. Não vai ler esse livro, não. Isso. Porque se tu ler esse livro, tem chance de tu ganhar dinheiro. Isso. Aí vai vir problema. E vai vir um problema. Né? E ele vai te protegendo sem tu saber. Isso. Na cabeça do teu subconsciente, né? Sim. Ele tá literalmente te protegendo de um problema. Exatamente. Né? E engraçado que o instrutor lá, que ele pega muito neurociência, muito voltado à neurociência, ele coloca que o nosso cérebro ele chega a um determinado nível de proteção que ele pode simplesmente fazer tu adoecer. Sim. Ao ponto de que, vamos dizer que tu, com a tua força de vontade, mesmo com a tua programação de não ganhar dinheiro, né? Tu vai lá, tu lê o livro. Faz. E aí alguém te convida pra fazer algo que começa a dar certo e tu começa a ganhar dinheiro. E tu ganha dinheiro mesmo assim. Dá um jeito. Tu dá um jeito de ganhar dinheiro mesmo a tua programação. O teu cérebro, ele pensa o quê? Opa, eu preciso fazer alguma coisa pra parar ele. Sim. E esse fazer alguma coisa pode ser... Nós temos inúmeras doenças que é o próprio corpo que produz. Com certeza. O próprio corpo que produz. Com Células cancerígenas é o próprio corpo que produz. certeza. E ele deixou assim, muito claro, né? Aí depois, né? Quem quiser, deixou muito claro que muitas dessas doenças é sim o corpo fazendo te matando pra tu não morrer, sabe? Porque Sim, o cérebro sim. ele pensa que aquilo dali, o ganhar dinheiro é mais perigoso do que essa doença que ele tá criando. Sabe? Claro. E é impressionante a força dessa programação. Né? E nós temos que tomar cuidado para não programar as nossas crianças, vamos dizer assim, né? a ter isso, porque no futuro, né? Elas só vão saber disso no futuro. Isso. Né? Quando muitas vezes já podem estar traumatizadas, aí é mais difícil ainda. Aí é mais difícil ainda. O reprogramar é extremamente complexo. E assim, um ponto, André, é que não existe milagre. São hábitos e fazer, tem que executar. Ah, mas como a gente recebe muito, eu ganho R$ 2.500 por mês. O que eu vou fazer? Não existe milagre. Eu sei porque a gente pegou um tema desse, a gente dá palestras também da Educas, quem tiver empresas aí, mande pra gente, a gente tenta encaixar lá no nosso calendário, é muito legal a gente fazer isso, porque a gente consegue entender a vida das pessoas, porque todo mundo que vê a gente na TV, vem, é fácil, Não, a gente quer mostrar na prática que dá pra fazer. Agora, se a pessoa não criar hábitos e não quiser mudar, como você falou, não tem. A gente pegou um caso de uma senhora dessa que ganhava R$ 2.500, pagava o aluguel de R$ 900, que já estava um pouco fora, ela poderia morar mais perto, enfim. A gente fez todo um diagnóstico para ela, gratuito, para ela entender. Ela gastava R$ 500 por mês com assinaturas como Netflix, uma série lá, não lembro agora quais eram, era Apple TV, essas coisas. Aí tinha carnê da loja X, carnê da loja Z, da loja A. A minha pergunta para ela foi assim, a senhora realmente precisava disso aqui? Não, mas é porque eu tinha que dar o presente para não sei o quê. A gente vai arrumando desculpas para se auto-sabotar. Peraí, quem é que disse que a gente é obrigado a comprar presente para os outros? Mas a sociedade, a cultura... Peraí, mas se eu tô num momento que eu não tenho condições de fazer, eu vou sacrificar o meu futuro
para ajudar uma outra pessoa. Sim. Isso acontece, André, também num tema que a gente está até preparando na Educas lá, que é um tema bastante aí, conflitante, que é o emprestar dinheiro para parente. Uf. Isso é um problema, cara, do brasileiro total. E eu já vou adiantar aqui qual é o tema e o que a gente vai falar, que eu sou totalmente contra isso. Por quê? Geralmente, quando um parente precisa e tu vai ajudá-lo, será que ele tem a educação financeira para fazer a gestão desses recursos? Então, às vezes, a gente quer dar o recurso para ajudá-lo, só que tu tá acabando de fazer com que ele esteja se sabotando. Porque se ele não sabe como buscar, tu tá dando um pouco mais para ele de novo. Não... Então, recomendo aqui, compre livros, pague cursos, faça isso que com certeza vai ajudar muito mais do que o dinheiro. Ah, André, mas é doença, é algo grave. Aí não, aí estamos falando de outra questão. Mas geralmente os problemas são sempre os mesmos. Sei porque para fazer esse livro, André, entrevistei muita gente. E são histórias e muitas histórias, mas sempre se repete a mesma coisa. Não ter planejamento, a pessoa não ter o hábito, a pessoa sempre tá naquela bola de neve porque alguém falou, porque o sistema é dessa maneira. Poxa, eu tenho que andar com o tênis da moda porque todo mundo anda. Mas quem falou isso pra ti? Monte a sua meta, tem que cortar gastos, não tem milagre, são hábitos. E engraçado, interessante tu falar isso, porque assim, ó, muitos dos nossos hábitos, né, eles são construídos em cima de... quando a gente fala de negociação, e eu vejo assim, quem me acompanha sabe, a gente conversa muito sobre negociação e existem os gatilhos mentais, aí o negociador, sim. Ele é esperto, Claro, né? Treinado para isso. É treinado para isso, né? Nós treinamos muitos negociadores para isso, né? E aí, só que esses gatilhos mentais, ele pega muito fato de, às vezes é uma questão de aceitação. Para mim ser aceito, Claro. aonde eu quero que as pessoas me aceitem, eu preciso ter isso. Justo. É um achismo dessa programação, né? Que eu só serei aceito se eu possuir isso aqui, né? Ou aquela, né, a questão do medo, né? O medo de dizer não para um parente, ser excluído, né? De sair falando mal, né? Ou até mesmo o gatilho de eu querer estar por cima mesmo, não, eu vou mostrar que, não, eu tenho dinheiro, sabe? Exatamente. E aí nem tem. Então, temos que tomar muito cuidado, que pode ser, nós podemos ter educação financeira, mas não é a educação financeira que vai resolver isso. É algo totalmente... É quase uma terapia que vai resolver. Com certeza. Tem que buscar terapia, porque realmente pode estar caindo em sabotagens, né? O nosso cérebro pode nos sabotar, para que isso acabe ocorrendo, e aí no final a gente perde dinheiro e perde o amigo ou o parente. E ainda fica doente. Né? E é interessante quando tu falou que se a pessoa não sabe nem aonde captar o recurso. Exatamente. Porque existem instituições para isso. Claro. Né? Existem instituições que estão lá para emprestar dinheiro. Mas vai cobrar juros e tal. Mas é o processo que... assim funciona. Agora eu preciso pegar esse dinheiro. Se é para mim empreender, eu sei que eu tenho que gerar mais receita para pagar os juros, que é a partezinha que o banco cobra por ter emprestado, e depois devolver o dinheiro. É isso aí. Cara, é uma questão de... quase que uma questão de lógica. Sim. Pô, se o cara não consegue captar o próprio dinheiro ou buscar uma instituição, né, para captar o dinheiro, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Exatamente. Será que ele tem um plano? Como é que ele vai executar isso? Como que ele vai fazer? Sim. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser bem interessante. Quando a gente coloca isso, tu falou assim, não, eu faço isso com as minhas filhas, de falar muito em meta, né? Sim. De falar muito... E aí na Educas, a gente vai muito nos colégios, e tanto colégios públicos quanto colégios particulares e tal, falar com a criançada. Quais são os exemplos que tu pode dizer assim de meta que nós podemos colocar aí no nosso dia a dia para os nossos filhos? Qual que é essa dinâmica aí que dá para... Não, vamos começar a praticar desde já. Bem, eu acho que a família tem que sentar, se reunir e ver um ponto de convergência.
Todo mundo gosta, por exemplo, de pizza. Vamos começar por um exemplo básico. Uma pizza. Então a gente gosta de comprar pizza da pizzaria X. Custa tantos reais. Poxa, vamos pegar aqui a conta de água e de luz. Vamos ver quanto que a gente pode economizar em uma semana, 2 semanas, porque não sei se todos sabem, mas hoje os aplicativos da água a gente não consegue. Mas de luz você consegue ver quantos quilowatts-hora você economiza para dar um determinado valor. Então, cada coisa pequenininha, supermercado, da mesma forma, faça uma lista, coloquem lá, façam comparações de preços. Hoje tem uma série de aplicativos, uma série de coisas que vocês podem economizar com o objetivo lá de comer aquela pizza no final da semana, ou no final de 15 dias, de 20 dias. Isso é o início de um aprendizado. Parece básico, mas isso funciona. Porque depois tu vem para coisas maiores. Poxa, elas querem comprar um tênis, elas querem viajar. Só que se tu não der o exemplo do valor lá do chocolatinho do supermercado para economizar, para sobrar para pizza, não adianta, porque a criança não vai esperar 1 ano para ter uma viagem. Então a gente tem que começar nas coisas básicas. O primeiro ponto é isso que eu havia dito anteriormente. Vejam que não utilizam e coloquem à venda. Qual o problema? Vende na OLX, vende no Mercado Livre, vende para parente, vende para amigo, faz um brechó, monta qualquer coisa. Todo mundo fica assustado de ver quanta coisa não utiliza e comprou sem a necessidade daquilo. E quando tu fala isso, eu já fico pensando lá em casa, né? Assim, essa semana a gente vai viajar amanhã, vamos tirar umas férias. E aí eu pedi pra minha esposa lá pegar, né, as roupas lá, que vamos viajar e tal. E aí eu falei pra ela assim, já faz uma limpa no guarda-roupa, porque esses dias eu quis usar uma camisa social, estão todas amareladas. Sim. Tava lá um tempão, tá tudo amarelado. E aí eu assim, meu Deus, tem um monte de roupa aqui. E aí tu falando isso, é realmente assim, tu tem uma quantidade de roupas que é o que tu utiliza no teu dia a dia e tal. E tem roupas que, cara, não faz mais sentido. Ali como decoração. Tá ali como decoração, não faz sentido tu ter, sabe? E tem que realmente se desfazer das roupas da melhor maneira possível, né? Claro. Se tu tiver uma necessidade, né? Tu pode transformar como, vou fazer um brechó, vou vender no OLX. Transforma isso em receita, tu recicla, né? Claro. Tu transforma isso em receita. Ou, né, procura alguém ou até mesmo doação, né, claro, que tenha essa necessidade e possa doar. Mas é interessante quando tu falou das pequenas coisas, de que eu economizo em algo pequeno para mim já adquirir algo, né, em seguida, vamos dizer assim, que eu não conseguiria adquirir com a mesma quantidade, porque, e tu tinha colocado no início também, o tempo de uma criança é totalmente diferente do nosso. Com certeza. Né? E se tu falasse, não, se nós economizarmos, nós vamos viajar ano que vem. Cara, não vai economizar. Não, aquilo vai se perder. Né? Aquilo vai se perder. Com certeza. E no dia a dia isso tu garante que funciona e tu utiliza isso no teu dia a dia. Funciona, e assim, André, eu não sou aquele cara defensor de ter que economizar em tudo. Sabe por quê? Porque senão a gente também não vive. Só que se a gente pegar a maioria dos casos que eu peguei, o problema não estão nas coisas pequenas que eu digo assim, a pessoa gosta muito de tomar café. Então todo dia ela vai lá na cafeteria e toma um café. Não é. Aí ela compra uma coxinha, ela compra um pão de queijo, ela compra chocolate na saída, ela compra uma paçoca. Aí estão os problemas. Então você gosta, por exemplo, de calçados. Você tem que comprar os calçados, mas essa é a sua meta. Você tem que ver ao redor se você não tá levando mais coisas. Se não tá levando sempre uma camiseta quando vai ao shopping, vai para comprar um sapato. Mas leva uma camiseta, uma meia. Faz o lanche, leva uma meia, leva uma gravata, entende? Então, e também um grande problema, e aí é onde eu digo que eu não gosto de banco, porque muitos não sabem, e a gente fala isso na Educas, o problema são as dívidas. O brasileiro, 85,5% dos brasileiros utilizam cartão de crédito. O cartão de crédito deveria ser o nosso melhor amigo, mas é o inimigo total do brasileiro, primeiro, porque as taxas de juros são as mais caras do mundo e o brasileiro, ele soma o salário dele com o limite do cartão. E é ali onde ele nunca vai sair daquela bola.
Então, a gente tem que entender, e aí é onde eu digo, não adianta tu cortar o cafezinho se tu tá pagando 475% de juros. Uhum. Então, primeiro, é liquidar as dívidas. Um outro ponto que a gente pode deixar aqui, tem lá na Educas, existe um site chamado Serasa Limpa Nome. Basta você entrar lá, digita aí no Google. Uhum. Ele te leva direto. Tu digita o teu CPF, é um site seguro. Ele te dá descontos de até 90%, 95%, dependendo da entidade que você está devendo, para você liquidar de uma vez essa dívida. Porque, como é o caso que eu citei dessa senhora, ela devia tanto no carnê que ela nunca ia comprar uma coisa nova. Ela sempre ia estar se protelando. E, às vezes, as pessoas... Uma coisa que me perguntaram... Pô, André, mas senão o brasileiro não tem condições de comprar se não fosse o crédito. Se não fosse o crédito, André, certamente nós não teríamos tantas pessoas endividadas. Porque as pessoas não sabem usar o crédito. Tu tens uma TV muito boa. Aí chega na época de Copa do Mundo que todo mundo faz. Ah, eu mereço uma TV nova. Mas peraí, a tua TV é tão boa, tu consegue ver o Brasil ali. Pronto, deu, tá tudo certo. Ah, mas tá todo mundo comprando. Agora vem a Black Friday. Agora... E vai o consumismo, e vai... Por quê? Porque não se tem aquelas metas pré-estabelecidas. Sem metas, se tu não tiver um caminho, qualquer caminho tá bom. Então tu nunca vai chegar em lugar nenhum. E mais uma vez, né? É interessante a gente falar que nós precisamos de meta e essa última frase ficou muito boa, porque realmente, se tu não tem a meta, Se tu não tem um cara, caminho, tu tudo vive tá bom. aleatoriamente porque Exatamente. tá tudo bom. tá tudo certo. E quando tu descobre, não tá tão bom quanto tu pensava, né? E aí tu tem que correr para um Serasa Limpa Nome, tu tem que fazer, mas e até uma educação, né? Com Porque certeza. tu fica lá, né, se matando em pagar todos aqueles juros, tudo aquilo, ou até tu desiste muitas vezes, né? Muitas Tu fica vezes com o nome sujo um tempão lá, Mas porque tu olha aquele montante e você, não, eu não vou pagar esse montante. nunca vou conseguir. No início era R$1.000, agora já tá em 20 mil, eu não vou pagar esses 20 mil nunca. E fica daquela forma. E aí a educação financeira fica cada vez mais complexo, né? De tu fazer, porque aí tu já não tem um nome limpo, tu já não consegue um cartãozinho de crédito, tu não consegue mais nada. Tu tem que ficar só no dinheirozinho vivo ali. Instituição financeira, naquela instituição tu já não pode mais Já depositar não mais pode. nada. Senão ela vai como tomar. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho Claro. que vamos ver se tu consegue me responder. Existe algum benefício fiscal para as instituições que tem prejuízo? Tu sabe, assim, se existe algum benefício fiscal quando tem algum prejuízo de uma operação, ela entrou lá em lucro perdido. Aham. Existe algum benefício fiscal em cima dessas... Bem, não sei te responder bem ao certo sobre isso, só que tem algumas coisas que, infelizmente, no Brasil se é utilizado, que são as empresas que entram em recuperação, que deixam de pagar os seus credores, ou vão ter que montar um plano de pagamento. Então, tem muitas coisas que, infelizmente, beneficiam os maus pagadores. Não sei te dizer se tem um benefício para isso. É que eu teve uma situação, né? Que foi assim, que aí eu tava querendo entender o porquê que chegava, por exemplo, a 95% de desconto, sabe? Por que chegava a 90% de desconto? O porquê que aceitava, às vezes, menos do Agora que o entendi. principal, Entendi. né? E aí, quando eu fui cavucando, e nesse cavucando, né, tava que as instituições financeiras, quando elas te emprestam um recurso, aquele recurso vai somando juros, em um determinado momento, aquilo dali se torna um prejuízo. Em cima desse prejuízo, eu não sei te dizer, eu deveria até, mas em cima desse prejuízo, eles têm como se fosse uma compensação. Sim. Essa compensação dos impostos, talvez, alguma coisa do tipo, essa compensação seria o suficiente para liquidar a dívida principal. Não, os bancos têm um acordo com o governo federal, sim, da inadimplência do brasileiro. Então tem um abatimento de impostos. Não é bem um benefício,
mas eles já calculam exatamente esse prejuízo, que é o governo quem auxilia e quem dá esse dinheiro aos bancos. Isso, mas olha que interessante como é feita uma blindagem para a instituição financeira, Claro. de que a instituição financeira, mesmo perdendo, ela não perde. Sabe? E Sim, quem sim. paga somos nós, Infelizmente. com os impostos que estão ali. Então a gente paga tanto com juros, porque geralmente os produtos com maior inadimplência são os que têm o São maior maiores juros, juros, para os juros, né, claro. compensar essa inadimplência e tal, quanto com impostos, porque existe essa... Quando eu vi aquilo, eu assim, cara, não pode ser assim, sabe? O ciclo, quando tu desenha, tu coloca isso num papel, Sim. chega a ser cômico, É cômico. tu ler aquilo, tá? Ô, Deco, tem algumas perguntas, Claro. tá? A gente abre sempre no domingo, Claro. tá? Mas deixa eu só colocar aqui para quem está nos assistindo, tá? A gente está falando de educação financeira, tá? E eu não vou cobrar nada, mas quem estiver nos assistindo e puder dar um like, não paga nada, tá? Não vai ter prejuízo para ninguém, né? Então pode dar um likezinho, falando assim, ó, gostei, tô gostando, não tô gostando. Pode dar o dedinho para baixo também, dedinho para cima, tá? Se tiver também achando interessante, pô, isso aqui eu tenho um parente, tem um filho pequenininho, tem 5, 6, 10, 11, 15 anos, tá? Que é super interessante já discutir. Nós falamos aqui, pô, algumas dicas legais que nós já podemos colocar no dia a dia. Compartilha lá, pode compartilhar, tá? Isso é muito importante para que o canal aí alcance mais pessoas. E aqui o nosso objetivo do Pisando Fundo é um único, eu sempre falo, que é acelerar os nossos resultados. Então, o Pisando Fundo é isso, é acelerar nosso resultado, quer com conhecimento, quer com mais profissionalismo, ou quer aí trazendo pessoas com histórias de sucesso, para que seja, né, uma inspiração para nós alcançarmos. Vamos aqui a algumas perguntas, tá? Claro. Que é bem interessante, algumas bem legais, tá? Vamos lá. Qual o primeiro investimento para um jovem? Primeiro investimento para um jovem é poupar dinheiro. Poupar dinheiro e não aplicá-lo principalmente em poupança. E se essa família tiver um recurso, compre ações. Porque, como a gente diz no livro, tu vai mostrar para elas que hoje, a partir de R$10, tu pode ser sócio de uma ação. Uhum. É o que eu discuto na minha casa. Então, elas são sócios da Disney, da Netflix, são sócios da Vale, da Petrobras. E se tu pegar o longo prazo, e isso é muito difícil, principalmente para os adultos aí que estão nos escutando, porque as histórias de quem perdeu na bolsa é astronômica, mas com todo respeito, foi aquelas pessoas que queriam ganhar dinheiro da noite pro dia, sem estudo, sem algo assim. Então, se puderem, o melhor hoje é comprar ações para que a criança possa acompanhar e entender que ela colocou numa companhia que vai gerar lucros e que vai crescer ao longo prazo, mas lógico, precisa de uma escolha aí bem minuciosa. E eu vou te falar que aquele vídeo que eu tinha citado, Do Tio Patinhas, tá? Não sei se tu já assistiu ele inteiro. Inteiro aquele não, episódio. inteiro não. Eu vou pôr mais ali. Eu peguei alguns... No final do vídeo, ele faz os 3 sobrinhos deles comprar ações de companhia. Não tinha visto. Não vi. Para comprar ações de companhia, e ele fala sobre os dividendos, fala sobre, sabe? Ele vai falando sobre, né, sobre as empresas que gerarão lucro e tal. Cara, um desenho animado para criança. Perfeito. Ele ensina do que é dinheiro, ensina o que é inflação, o giro, o ciclo da economia, que o dinheiro tem que girar, o dinheiro precisa girar. Precisa, claro. Tá? E fala sobre investimento em companhias, em ações. É que um dos ensinamentos que a gente dá, inclusive, no livro, André, é assim, ó. Pra gente estar aqui nesse momento, a luz, alguma companhia tá recebendo por isso, os equipamentos que tem aqui, alguma companhia produziu, o celular que tu tens na mão, alguma companhia produziu, ou seja, sempre alguém tá gerando valor. Então, por que a gente não tá junto dessas companhias? E hoje, a Bolsa de Valores é isso. Se tu olhar para isso, e eu comprei ações quando tinha 15 anos de idade e aprendi um pouco com isso, de que tu compra a ação por determinada gatilho mental. Então eu comprei, vamos supor, o telefone, porque eu acredito
que o telefone vai continuar sendo. E se eu te perguntar assim, pô, André, mas daqui a pouco não vai ter mais talvez o telefone. Talvez vai ter aqui no meu óculos algo que eu vou projetar aqui na mesa e vou digitar. Opa, então talvez não seja uma companhia de telefone que eu queira. Então tu tem que ter a tua convicção e tu só vai mudar ou vender essa ação, se a tua convicção mudou. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós temos a Vale do Rio Doce, uma das maiores companhias do mundo do Brasil. A Vale, para quem não sabe, é minério de ferro. Todas as construções onde a gente está aqui, é muito provável que tenha algo da Vale. É muito provável que tenha algo da Vale. Então, por que a gente não participa do lucro de uma empresa que deu lucro nos últimos 20 anos, desde que ela começou? Por que a gente não está lá? Eu vou botar no CDB, eu vou botar na poupança, eu vou botar na renda fixa, mas ao longo prazo, como a gente falou em tempo, então respondendo a pergunta, desculpa ser muito extensa, mas para quem está começando, eu investiria em ações. E aí vem uma pergunta que tu falou assim, eu investi em ações já com 15 anos de idade. Existe idade para começar a investir? Não existe idade, inclusive tem, sem fazer propaganda, mas as cooperativas, próprio Bradesco, Itaú, já tem contas para menores, onde tu pode ter cartão de débito, é muito interessante. Lógico que quando você vai abrir a conta em uma corretora de valores para comprar e vender ações, é lógico que o pai ou o responsável tem que ter o CPF vinculado. Então não é a criança que vai comprar e vender, mas sim já pode ser aberto em nome dos filhos ou de um primo, enfim, tendo o responsável, é possível. Já pode ali, já entendendo a dinâmica de como que funciona. Tudo, uma conta normal. Já sente na pele as tarifas bancárias. Já na hora, para já aprender, exatamente. Dá para aprender, né? Já abriu a conta, tá negativo. Já tá pagando, é isso aí. É isso aí. Tá, tem aqui como a Educas trabalha nas escolas. Qual que é o papel dela? O papel na Educas, como a gente não tem ainda a lei de ter a educação financeira dentro da grade curricular, a gente vai dando palestras nas escolas, onde nos dão oportunidade, e vamos falando, lógico, a gente foi a uma escola de Blumenau, e eu soube aqui, a gente foi visitar uma escola em Itajaí muito interessante, que eles montaram um banco, que eles têm esse lado aí financeiro. Então a Educas vai nas escolas para ensinar um pouco dessa educação financeira, para começar no berço, o que é o dinheiro, por que ele está lá, o que é um cartão de crédito, o que é uma máquina, por que o seu dinheiro está lá, por que ele não está, enfim. É os conceitos básicos que todo adulto deveria ter, é isso que a Educas hoje faz. E deixa eu também uma curiosidade, pura curiosidade mesmo. Claro. Se eu incluo isso num currículo escolar, hoje a gente tem aí, por exemplo, para mim tem professor de matemática, tem lá matemática, para mim tem português, tem, né, faculdade de português e tal, de língua, sei lá, qualquer um, né. Para educação financeira, qual que seria a formação? Isso é um outro questionamento, uma outra briga nossa, porque não se tem a formação para isso ainda. O MEC montou, sim, um programa muito bacana para educar os professores atuais a darem essas lições. Porém, aí é uma discussão minha aqui também em Santa Catarina. Será que o professor está preparado para dar educação financeira para os alunos? Porque a maioria dos professores tem problemas financeiros. E até mesmo porque, para mim, deveria ser uma das profissões que mais deveriam receber, ganham muito pouco, mas eles não estão preparados para aquilo. Então, além de a gente ter essa dificuldade de não estar na grade, a gente precisa formar professores. Isso é uma das coisas da Educas, já com o governo do estado, que a gente já está em discussão, para formar educadores financeiros. Porque hoje nós não temos uma profissão de educador financeiro. Educador financeiro. Foi uma dúvida falando, se eu coloco isso num colégio, quantos milhares de colégios nós possuímos? E aí quem que vai... Hoje nós não teríamos gente para isso. Não teríamos pessoas para isso. Tanto é que a primeira ideia é nós termos as aulas e os cursos online até a gente poder avançar nisso. Então é tu plantar uma sementinha para lá na frente, se Deus quiser, a gente ter isso. Qual ferramenta você recomenda para controle financeiro? Bem, a ferramenta que a pessoa mais se adaptar. Eu ainda já testei tudo que é aplicativo, tem diversos aplicativos aí.
eu ainda sou e gosto do velho Excel. Por quê? Porque eu ainda sou do papelzinho. Uhum. O meu avô, com 99 anos, ele ainda tem no bolso tudo que ele gasta todos os dias. Tudo que eu gasto, eu sei que tem aplicativo, que o próprio cartão já dá. Uhum. Eu entro no meu bloco de notas aqui e eu coloco o que eu gastei. Saí de uma padaria, saí de algum lugar, eu coloco ali, porque se torna mais visual. Às vezes os aplicativos, eles são bons, só que se tu utilizar o aplicativo, tu não consegue ver um panorama geral. Uhum. Poxa, como a gasolina tá cara. Poxa, mas eu fui na padaria. Opa, tô gastando tanto. Então tu consegue olhar um a um. Então, eu indicaria ainda o velho e bom Excel, mas no site da Educas e no livro, a gente tem um link dos aplicativos. Mas as tuas filhas não usam Excel, né? Não usa Excel, é no papel ainda. No papel? No papel, porque eu quero que elas vejam ainda como funciona. E eu vi ali no livro, que principalmente quando a gente coloca ali, eu vi ali no livro que tem até dicas de até jogos, né? Jogos sim. de como... eu vi um ali que eu jogava quando era SimCity, não, era Banco Imobiliário. Banco Imobiliário, Sim. tem aquele The Sims, que era Sim. de construir a casa, tem lá o dinheirinho, tem que sim. trabalhar e tal. Então são dinâmicas que tu consegue implementar, né, pra criançada. E desculpa te cortar. E, inclusive, a gente colocou jogos que você pode fazer com seus filhos. Uhum. Como pegar uma cartolina, como montar, regras. Então, tem umas coisas diferentes. Tudo aqui. Tudo aí. É pequenininho, mas cabe tudo aí, sim. É pequenininho, mas tem conteúdo. Mas tá ali. Tá? Como superar o medo de investir? Bem, é aquilo que a gente falou do início, isso é cultural. Uhum. Para se cortar ou não ter mais medo, basta começar devagar. As pessoas, quando elas vão investir, e antigamente esse era o banco, né? A pessoa chegava com dinheiro no banco, o gerente do banco era o rei da cidade, Aham. né? Ele que sabia fazer, Sim, ele era o dono de tudo, ele era o... É o padre, o prefeito e o gerente do banco. É isso aí. Era E o delegado, né? E o delegado. Então, para você começar a não ter mais medo, é começar devagar e, segundo, se informar. Não existe milagre. Se tem muita gente falando para você comprar, por exemplo, um fundo imobiliário, fuja que tem algum problema aí. Uhum. Se está todo mundo dizendo para você comprar ação, fuja que tem algum problema. E essa é outra briga que a gente tem, no bom sentido. Mas tem muitos influenciadores hoje que são pagos por corretoras e por bancos para dar determinada ação, para dar determinado fundo de investimento. Então a gente tem que tomar um cuidado. O medo só vai sair com educação e com conhecimento. E hoje, quando tu coloca assim como é que eu consigo identificar, ou como é que eu posso... Porque, vamos dizer assim, se eu vou lá, vou ver na internet, começo a pesquisar e tal, aí eu vejo lá várias recomendações, tal, de compra tal coisa, né? Uhum. Como que eu vou saber se aquilo é bom ou é bom ruim? ou ruim? A gente deixou ali no livro, tem alguns sites como Fundos Explorer, Investing.com, Fundamentos.com.br e a própria B3. Uhum. A B3 é a Bolsa de Valores. Uhum. A B3 dá cursos para investidores. As pessoas muitas vezes não sabem, Uhum. mas tudo que tu precisa saber tem lá dentro da B3. É um canal para o investidor, é gratuito, tá na lei, para tu poder identificar tu saber quais ações tu comprar, um fundo. Por que eu vou pagar uma taxa de administração se eu posso investir? Uhum. Uma das coisas que eu sou um pouco contra, que agora com a reforma tributária isso vai cessar, são os fundos de previdência. Uhum. Todo mundo vai no banco e dá-lhe comprar um fundo de previdência. Peraí, eu peguei alguns casos de fundos de previdência que os caras compram Tesouro Selic. Uhum. Para quem não sabe, Tesouro Selic é o ativo mais conservador do país. Você vai lá, compra, como se fosse a poupança, vai lá, compra e está rendendo os juros do país. Uhum. Então, você pagar para um fundo, para um gestor, te cobrar 1,5% de taxa de administração, te cobrar performance, que agora não pode mais, mas antigamente se podia, para comprar o mesmo Tesouro Selic, tu pode ir lá direto. Uhum. Então, se tu conseguir ir ao site da B3 e fazer um curso, pode ser de análise fundamentalista, você vai saber identificar a compra de uma ação sem precisar daquele guru que diz compra essa, vende aquela, enfim.
Hoje tu tem no teu portfólio muitas ações. O meu, mais de 60% de tudo que eu tenho tá em ações. Tá em ações. Tá em ações. E aí é horizonte. É horizonte e eu só mudo, como eu te falei, quando aquilo que eu pensava mudou da minha mente. Por exemplo, recentemente eu tive na China e não vi ainda, por exemplo, nada que dê para construir, por exemplo, um prédio com vidros. Então acho que o ferro e o metal vai se perpetuar ainda por muito tempo. O petróleo, da mesma forma, a gente está tendo sim empresas ESG, a energia solar está vindo, só que a gente ainda tem muito material que depende do petróleo. Ele vai cair, mas ele ainda tem mais um longo prazo. Mas uma coisa que as pessoas têm que cuidar é o seguinte: nunca ter essa verdade enraizada. E eu vou te dizer como. E aí isso vem dentro das metas. Por exemplo, eu comprei Vale do Rio Doce quando ela valia R$7. Ela está praticamente a 70. Pô, André, tu ganhou muito. Então tu tem muito dinheiro. Sim, só que eu sempre vou criando, e aí para quem puder fazer esses cursos, eu sempre tenho linhas de corte. O que são linhas de corte? Quando ele cair mais de 10%, a ação vai ser vendida automaticamente. Quando ela cair 15%, ela vai ser vendida. Eu tive a oportunidade de, na pandemia, poder surfar muito essa onda, porque já tinha um conhecimento. Quando as pessoas achavam que o mundo ia acabar, na minha cabeça é o seguinte, lógico, foi um fator e foi muito prejudicial, muitas pessoas morreram, familiares meus, inclusive, enfim. Mas, se a gente falar em termos de finanças, aconteceu um movimento que está acontecendo de novo, sempre tem crises, sempre tem ciclos, só que as coisas não vão mudar. Vamos lá. A gente nunca vai deixar de comer. Pode ser que um dia inventam aquela cápsula que tudo que tu quer tá numa baguinha só, tá bom? Mas tu vai ter que tomá-la. A energia, ela pode ser eólica, ela pode ser de usinas, ela pode ser nuclear. Precisamos de energia. Então tem uma série de fatores. Bancos, nós vamos precisar de sistemas bancários. Tem as criptomoedas e tal, mas alguém tem que regulamentar isso. Então existem setores que atingem diretamente a nossa vida, que eu acredito que isso não vai mudar. Então é onde eu invisto. Então, na pandemia, o que aconteceu? As pessoas esqueceram ou ficaram com muito medo e começaram a vender, porque tinham muitas outras vendendo. Eu fiz um caminho contrário. Eu comecei a comprar e caía mais. E desespero, e caía mais, e caía mais. Mas espera aí, a empresa dá muito lucro, ela não para de ter... O lucro dela é normal, lógico, na pandemia não se teve lucro, porque o mercado como um todo parou. Só que ela vai voltar. Isso já aconteceu no passado. A gente teve muitas pestes, a gente teve problemas bancários americanos, a gente tem guerras, sempre vai acontecer algo, só que essas premissas não vão mudar. Então, se tu tiver isso em mente, certamente tu vai surfar uma onda de pegar os ganhos ao longo prazo. Só que, de novo, André, somente a longo prazo. Aquelas pessoas que dizem, compra essa ação, que daqui a 10 dias, 20 dias, ela vai estourar, daqui a 3 meses, o cara... um caso que eu cito bastante, só não vou citar a empresa para não ser processado, as pessoas compram projetos. Então existem coisas que não entram na minha mente. Foi de um grande empresário aí, tem filme no Netflix e tal, que o cara comprou, o cara fez várias ações, várias empresas, vendendo projetos, nunca teve um ativo. Eu ainda, e isso tive que puxar um pouco do meu avô, que eu ainda sou muito de acreditar no real. Poxa, peraí, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é eu ser sócio de vários imóveis. Eu adoro investir em imóveis. Acho que é uma das coisas que... terra, por exemplo, nunca vai... pode acabar, é o que a gente já sabe. Então, os valores delas, um apartamento e a gente que vive aqui nessa região, a gente sabe o valor e o poder de um imóvel. Então, a gente tem que entender essas nuances de investimentos e botar os pés no chão, mas com conhecimento. O que eu vejo muitas pessoas fazerem é assim, tu conhece aquele influencer lá, não sei o quê, o cara mandou comprar tal coisa. O cara mandou... E esse aí foi o maior disparado, porque os influencers estavam vendendo as cotas dos fundos, compravam ações dele. Então, poxa, vou comprar algo que eu não sei porque tem alguém dizendo? Não. Então, faça o seu plano, monte sua meta e vá buscar informações. Engraçado tu falando assim, porque assim, dá um ar de
conservadorismo num meio arrojado, Totalmente arrojado. né? Claro. Então, assim, eu sou conservador e aplico em ações que, na teoria, o mercado já enxerga como algo... Fundo de ações é arrojado. Exatamente. Só que num perfil conservador, porque eu só invisto naquilo que eu acredito que é algo perpétuo ou algo muito próximo disso, que é energia, transmissão, petróleo, Alimentos. aço. Exatamente. Só varejo, não. No varejo, nem pensar. Por que eu digo varejo, nem pensar? A gente viu o caso das Americanas aí. Uhum. Além do problema fraudulento que houve, existe algo aí, a gente já entra num termo mais de técnico que a gente dá em cursos da Educas, aí pro pessoal mais avançado, a gente dá na Univale, a gente conversa com o pessoal, que chama-se patrimônio por lucro. Uhum. Então vamos lá. Se eu comprar esse celular por R$1.000, ele tá na loja valendo R$1.000, eu te vendo a R$500, é um bom negócio. Porque tu sabe o valor dele. Uhum. Agora, se eu chego pra ti e digo assim, ô André, isso aqui foi assinado pelo Neymar, vale R$5.000, tu compra? Aí tá dentro da cabeça de cada um se isso tem um valor ou não. Isso é o mesmo de ações. Então vamos lá, eu vou te dizer pra tu comprar a empresa A, ações da empresa A. Só que a empresa A, ela não tem loja própria, falando de varejo, ela não tem loja própria, ela não tem caminhão próprio, ela não tem estoque próprio. Opa, peraí, por que eu estou investindo nela? Ah, porque é uma grande marca, é algo muito bom. Só que ela não tem ativo para bancar, se der qualquer problema. Então é onde eu te digo, eu sou conservador dentro de uma área que é bastante arrojada, que é bastante diversificada, mas dá para se fazer isso. Porque eu vou te dizer assim, e isso eu falo com muitas famílias. Ah, Deco, tem que investir somente em imóveis, porque somente imóveis é seguro. Então, para quem é de Itajaí ou para quem é da nossa região de Santa Catarina, que está vendo essas enchentes ou já passou por uma, o imóvel não desvalorizou? Desvalorizou. Mas será que na hora que a enchente bateu, não era hora de tentar comprar um imóvel ali? Então, é questão do conceito e de entender o que é seguro. Em investimentos, André, uma coisa eu te garanto, não existe nada 100% seguro. Tudo na vida tem um risco. A nossa vida é um risco. Cada dia que nós acordamos, nós estamos tendo um risco. Investimento não é diferente. E falou assim, né? Por exemplo, imóvel. Imóvel a gente sabe que nós estamos, né? Nós estamos numa região extremamente privilegiada, né? Só que, como tu falou, quem entende bem o mercado imobiliário sabe que tem determinadas regiões que, mesmo estando muito próximo de toda essa valorização, tende a desvalorizar em determinados momentos em virtude de estar próximo de, aqui pode pegar uma enchente, aqui pode isso, aqui pode aquilo. Que com o tempo, a partir do momento que não pega mais, por exemplo, tem bairros que depois de uma infraestrutura, depois de toda uma modificação, não pega mais. Já não pega mais. Aí o cara que comprou lá atrás tem um pico de valorização ainda maior. Exatamente. É uma dinâmica muito semelhante do comprar em baixa, apesar de que no mercado imobiliário tu não tem essa volatilidade, né? Tu acaba não tendo essa volatilidade. Mas aí, André, isso entra também para a questão do teu plano, do teu planejamento. Para quem trabalha e vê imóveis, é o mesmo de antigamente. Eu sei porque eu converso com o vô, com 100 anos... A Rua Brusque em Itajaí não existia. Balneário não se tinha nada. Eu sei porque tem uns fotos lá. Aí hoje a gente sabe e a gente vê regiões que só tem alguns lugares para expandir. Aí eu te pergunto, tu venderia algo hoje aqui, por exemplo, em Balneário, em Itajaí, em Itapema, para comprar tão longe da cidade? Aí é questão de metas. Sim, Muitas pessoas dizem não. Aí daqui a 10 anos elas vão dizer, putz, era para mim ter comprado aquele terreninho lá que... Então, de novo, eu gosto de falar em metas, porque se tu não tiver um planejamento para isso, lá na frente vai dizer, pô, era para mim ter comprado aquele terreninho lá. Olha, isso é o que mais acontece na nossa região. Por que eu não comprei terreno na Praia Brava? Trocava terreno por um banana. por banana. Se eu levasse um fusquinha lá, eu comprava metade da Praia Brava, sabe? E hoje, né, isso é o que mais acontece. Deco,
Se tu puder, nós estamos aqui há 1h25 já, tá? Papo muito bom. Para nós ir para umas considerações finais, tá? Quais as dicas que tu pode dar aí para quem tá nos assistindo e depois fica disponível também no Spotify e tal? Aí o pessoal acaba escutando aí no dia a dia. Claro. Que dicas que você pode dar, além de todas essas que tu já deu nessa 1h30, tá? Que a pessoa já pode sair praticando ou tendo uma visão da importância da educação financeira. Primeiro é dizer que ninguém nasce sabendo. Então, a pessoa que quer realmente buscar informação, basta ela acreditar e ir atrás que ela vai conseguir. Essa é a primeira dica e é fundamental, porque não adianta a gente fazer um livro desse, gastar anos, fazer um baita curso se a pessoa não tiver a fim de absorver conhecimento. Segundo, é de ter a mente aberta, porque como a gente falou e até falou fora do ar, o mundo está mudando, o mundo é tecnológico. Eu já me sinto um pouco ultrapassado hoje quando minhas filhas pegam um telefone, que elas já mexem numa velocidade que é algo fantástico. Eu já não consigo. Então a gente tem que se adaptar. O mundo é feito disso. E buscar as informações necessárias com as pessoas certas. Porque hoje tem coach de tudo. Hoje todo mundo é especialista de tudo. Só que a verdade e a razão, primeiro, está dentro de cada um. Cada um tem que saber a sua verdade, a sua meta e o que precisa. A partir disso, é criar os hábitos, buscar o conhecimento, que certamente esse é o segredo do sucesso. Deco, sensacional, tá? Agradeço muito, muito, muito a tua participação aqui conosco, tá? Eu acho que foi muito importante trazer todos esses ensinamentos que nós realmente podemos colocar no nosso dia a dia. Eu indico, né, mais uma vez, né, para adquirir aí o seu livro Como Tornar Seu Filho Rico, tá? E lembrando só, André, que todos os valores recebidos do livro são para a Educas. Então, como a Educas é sem fins lucrativos, o objetivo é para a gente contratar mais professores, é comprar os livros que a gente dá nas escolas públicas, é poder levar a cada vez mais catarinenses e mais brasileiros. E muito interessante a gente falar isso, destacar, até porque o objetivo, como o Deco falou aqui, foi algo que visualizou lá atrás, né? Tava lá nos Estados Unidos, viu uma aula para criancinha de 4, 5 anos sobre seguros, né? E entendeu o quão na frente eles estão. E nós, como brasileiro, a gente fica com essa agonia de falar assim, por que nós não temos isso aqui? Atrasados. Por que nós somos atrasados, né? Por que não traz esse desenvolvimento para cá? Ou por quanto tempo nós continuaremos atrsados, né? Exatamente. Porque vai ficar cada vez mais, a distância só vai aumentando. Em vez de nós nos aproximar a eles, só vai distanciando. E essa tua intenção de não ter necessidade nenhuma, porque tu tem os teus recursos, tem a tua vida estruturada, tem a tua família, né? Isso te demanda tempo, esse tempo ou esse investimento que tu faz, tirando o teu tempo, né? E compartilhando conhecimento com mais pessoas e, mais uma vez, produzindo algo para que isso reverta em ainda mais ajuda, ainda mais conhecimento, tá? Lhe parabenizar mesmo por todo esse teu movimento, né? Eu acho que isso vem de fato de coração. Quem assistiu e quem te conhece também pessoalmente, muita gente, quando eu confirmei a tua presença, veio elogiar, né? Pô, é um super cara, tem um coração enorme. Parabéns por terem convidado. E aqui ficou muito claro isso, né? Ficou muito claro, tá? Parabéns. Deco, a gente está aí finalizando 1h28, tá? E muito obrigado, tá? Se quiser deixar aí um agradecimento, tá? Para alguém alguém específico. Às vezes é bom, né, cara? Agradecer a esposa, filho. Pra não ter problema depois. Não tô induzindo, tá? Mas... Né? Não, eu queria te agradecer, André, a toda a equipe aqui. Obrigado. Como tu falaste, eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem que dar um pouco aos outros.
A gente faz isso sim, tira recursos, tira o tempo, mas é muito gratificante tu saber que tu tá atingindo a vida das pessoas. E gostaria de todos que estão em casa aqui, a gente não precisa só de dinheiro para ajudar o próximo. É um conselho pro vizinho, pro amigo, pra criança, seja um voluntário. Vá até a escola, vá dar uma aula de futebol, de vôlei, ajude lá na cantina da escola do seu filho, do seu bairro, vá na comunidade. Acho que todo mundo, porque é muito fácil, né, André? Eu acho que a gente reclamar do governo, é muito fácil a gente reclamar da nossa família, da nossa esposa, do nosso marido, mas será que a gente faz a nossa parte? Eu acho que cada um pode ajudar e se todo mundo fizer um pouquinho, certamente a gente terá um mundo bastante melhor e diferente, principalmente um Brasil melhor, que é o que a gente quer. Então, obrigado a você, obrigado a todos aqui. Foi uma honra e é um prazer. O que a gente puder ajudar aí, estamos à Eu disposição. tenho certeza que, olha, vai sair gente saindo daqui e ajudando os outros. Senão Deus quiser, isso nosso é o objetivo não foi alcançado, Não foi alcançado, né? é A isso nossa aí. meta não foi Não alcançada. foi alcançado, Tá bom. é isso mesmo. Neco, muito obrigado, tá? E eu Obrigado. desejo aí para todos vocês aí uma excelente término de segunda-feira, tá? Uma boa semana a todos e até o próximo episódio. Abraço. Obrigado.